Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. E vamos iniciar a nossa live dessa noite, quinta-feira, dia 23/4/2026, falando um pouco, trazendo atualização do que está acontecendo no conflito no Golfo Pérsico. A estratégia de Loirão para o Irã, bloqueio, colapso e as 3 opções do regime. Inclusive, o Loirão, há pouco, está se reunindo numa reunião confidencial com a inteligência dos Estados Unidos para delinear os próximos passos. É interessante. Em meio às negociações de cessar-fogo com o Irã, o presidente Loirão detalhou publicamente sua visão sobre os próximos passos do regime iraniano, compartilhando um vídeo. Em publicação na sua rede social, Loirão listou 3 possibilidades para o futuro imediato do país persa, do que pode suceder nos próximos dias. As 3 opções para o regime. Primeiro, ataque final, explosão de glória. Então, um surto de glória, na esperança de uma reviravolta que não vai acontecer, o regime pode decidir cair em uma explosão de glória. Pode acreditar que pode virar o jogo e esvaziar seu arsenal de mísseis balísticos, o que sobrou. E vamos convir aqui que é muito pouco. E drones remanescentes, o que restou do seu aparato bélico. Segundo Loirão, se fizerem isso, ficarão às escuras e sem petróleo pelos próximos 10 anos. No caso aqui, Loirão vai ter uma postura bastante enérgica e deve usar as bombinhas brancas, de pulso eletromagnético que vão deixar o Irã na idade das trevas. Um verdadeiro apagão. Segunda opção, negociações com cumprimento obrigatório, ou seja, um acordo efetivo. Não um acordo de faz de conta do disse que disse. A segunda opção é concordar com as negociações, mas desta vez sem margem para manobras. Algo bastante incisivo, sem truques, em outras palavras. Loirão foi enfático, abre aspas. Não haverá cada grupo dizendo 15 dias, 10 exigências ali, porque cada um fala uma coisa diferente. Então imagine, você fala com várias facções diferentes porque o regime está rachado e fica bastante difícil uma negociação concreta mediante a este quadro. E se eles não as cumprirem, os states podem forçá-los a cumpri-las. Que coisa. 3, rendição do regime. A terceira opção. A terceira via é mais drástica. Eles podem simplesmente desistir sem exigências. O que eu quis dizer com desistir é que o regime desista, que o povo assuma o poder. Também é uma possibilidade que está à mesa. Lembrando que um regime rachado, dividido, que é o caso do Irã, porque isso fica nítido, como já demonstrei em atualizações anteriores, o regime fica propenso a revoluções internas, porque não tem liderança. E isso pode ser arrastado até mesmo por outras facções mais, vamos colocar assim, mais amenas, que não são tão radicalizadas. O bloqueio que aperta o cerco. Loirão tem apostado numa estratégia de pressão econômica sustentada. O bloqueio militar americano no Estreito de Hormuz, onde nada entra, nada sai dos portos iranianos, um verdadeiro estrangulamento econômico, segundo o presidente, assusta o Irã muito mais do que os bombardeios, com certeza. Porque quando mexe no bolso, a coisa fica realmente difícil, se não impossível. A estimativa é que o país esteja perdendo cerca de 500 milhões de dólares por dia de prejuízo. E você, num estado de guerra, perdendo 500 milhões por dia, o país não deve sustentar por muito mais tempo. Em interrupção do comércio marítimo, há relatos de que militares e policiais iranianos não estariam recebendo seus salários. Não tem dinheiro sequer
para pagar as suas forças armadas. Já existem rumores tangíveis. Vejam, a situação é para lá de precária. A avaliação de Loirão é de que o regime está fraturado por dentro. Sim, aliás, existem inúmeras evidências que demonstram isso. Cada um fala uma coisa. Quando você vê o chefe da Guarda Nacional chamando de idiota o principal diplomata do país, isso fica, assim, explícito. Uma das percepções respaldadas por informações de inteligência que apontam divisões internas entre negociadores e a Guarda Revolucionária, sem que nenhum dos lados tenha acesso direto ao líder supremo, que de supremo só tem o nome. Vamos ser sinceros aqui, porque existem várias facções diferentes. A estratégia, portanto, parece ser esperar o colapso, seja pela via econômica ou por uma revolução interna. Por esse motivo, que Loirão prorrogou o cessar-fogo. Ele simplesmente está esperando o regime cair por si só. Loirão diz que o Irã está entrando em colapso financeiro. Pois é, não é ele que está dizendo, são os fatos. O gesto humanitário e o sinal de abertura. Em paralelo à pressão militar, Loirão revelou ter feito um pedido pessoal ao regime que não desencarnasse 8 mulheres. Terrível. Lembrando que isso é fontes oficiais. Nos últimos meses, semanas, 30 mil pessoas foram desencarnadas. Algo realmente hediondo. Algo terrível, horrendo. Incluindo 2 adolescentes de 16 anos, que estavam programados para serem, não dá nem para usar esse termo aqui, algo que era utilizado no tempo do Faroeste, na Idade Média, por causa dos protestos de janeiro. O pedido foi atendido. Segundo Loirão, 4 das mulheres serão libertadas imediatamente e outras 4 terão pena reduzida para 1 mês de detenção. O presidente classificou o atendimento como um bom sinal para as negociações. Inclusive, isso saiu no Metrópolis, está aqui para vocês. Loirão diz que o Irã suspendeu a eliminação de 8 mulheres após apelo dos Estados Unidos. Vários portais de notícia diferentes. O presidente classificou o atendimento como um bom sinal. As autoridades iranianas, no entanto, negaram que as mulheres enfrentassem pena de desencarne. Tá bom. Tá bom. Afirmando que Loirão teria sido enganado por informações falsas. É claro, eles querem tumultuar. Pois é, como se não tivessem 30 mil pessoas, sido desencarnadas. Pois é. E o histórico que sustenta isso. Porque existe um retrospecto bastante terrível com relação a esse tipo de prática nefasta. Cenário atual. O cessar-fogo foi estendido por tempo indeterminado, a pedido do Paquistão, o mediador do conflito. E se eles pediram a prorrogação do cessar-fogo, é porque eles acreditam, sim, o próprio governo dos Estados Unidos, que a resolução está logo ali na frente. Caso contrário, não estariam simplesmente esperando. O vice-presidente Iri Vance chegou a se preparar para viajar a Islamabad, lá no Paquistão, para uma segunda rodada de negociações, mas a viagem foi suspensa após Teherã não confirmar participação. As negociações esbarram em impasse central. O regime condiciona qualquer acordo ao fim do bloqueio naval americano, enquanto os Estados Unidos mantêm pressão como principal ferramenta de barganha. Nada entra, nada sai. Ou seja, um estrangulamento financeiro. Enquanto isso, Loirão segue convicto de que o tempo joga ao seu favor. Tudo indica que sim. O colapso econômico do regime, real ou iminente, é a alavanca que, em sua avaliação, forçará o regime a escolher entre uma das 3 opções que citamos há pouco, ou simplesmente esperar que o povo faça o serviço, se é que vocês me entendem. Pois é. E isso aqui, meus amigos, é de agora. Acabou de sair do forno. Quentinho esta informação, esta atualização. Última hora, Fox News, fonte. O presidente Loirão diz que poderá fechar um acordo com o regime agora mesmo, neste instante,
mas quer que seja permanente. Ele não quer palavras jogadas ao vento. Ele quer algo concreto, definitivo e duradouro. Não temporário. Abre aspas. Palavras do Loirão. Temos controle total do estreito, neste instante. Eles o teriam aberto há 3 dias. Eles vieram até nós e disseram, abre aspas, concordaremos em abrir o estreito de Hormuz. E toda a minha equipe está feliz. Todos estavam felizes, exceto eu. Eu não fiquei feliz com isso. Eu disse, se abrirmos o estreito, isso significa que eles vão ganhar 500 milhões de dólares por dia. E eu não quero que eles ganhem 500 milhões de dólares por dia, até que resolvam essa questão de forma definitiva. Pois é. Então, Loirão cercou. O cerco está fechado. Não tem mais margem para negociações evasivas, para ganhar tempo. Ele quer realmente algo concreto, algo substancial. E o Loirão está certo. Aqui, Serranite, fonte. O senador Ted Cruz afirma que o presidente Loirão enfraqueceu o exército e a economia do Irã, alertando que o regime está se aproximando de um ponto de ruptura, ou com o colapso da produção e da receita de petróleo, que não é escoada, naturalmente. Loirão não está blefando. O Ayatollah e os mulas são radicais religiosos teocráticos. Eles não são dados à razão. Uma das coisas mais importantes que o presidente Loirão fez nesse conflito militar foi demolir completamente o exército deles. E como você observou, esse bloqueio está impondo custos econômicos devastadores. Cerca de 500 milhões de dólares por dia de prejuízo. Também estamos a poucos dias de um prazo muito importante. Poucos dias. O Irã exportava cerca de 2 milhões de barris por dia de petróleo, mas tem capacidade de armazenamento limitada. Em poucos dias, eles atingirão este limite. Em poucos dias, 2 ou 3 dias. Então, eles não têm condições de negociar, ou seja, eles não têm cartas na manga. E não tendo cartas na manga, vão ter que sentar, sim, na mesa de negociações e acertar um acordo definitivo. Mesmo porque não existe outra opção, outro caminho. Portanto, o regime enfrenta uma degradação permanente e massiva de sua capacidade de gerar receita e renda. Este é o quadro. E agora, meus amigos, então, eu acredito que isso deve ser resolvido, solucionado, elucidado em poucos dias. Espero eu que sim. E acredito que sim, meus amigos, porque o regime não tem meios de ação. Então, todos os seus meios de ação foram neutralizados. E com esse sufoco econômico que eles estão passando, então, realmente não existe outro caminho que não seja um acordo. Pois bem. E agora, meus amigos, uma informação fantástica, extraordinária, que endossa e confirma, que corrobora com Alex Kohler, JP, George Pablo, falando JP, um abraço pro JP, eu falei com ele hoje à tarde, Jean-Charles Moyen, também, que já esteve no canal, acho que em 3 ocasiões diferentes, ele que é denunciante do Serviço Espacial francês, e outros também. Pois bem, aqui, nave espacial, ou seja, uma arca colossal, a maior arca do planeta Terra, a maior arca espacial, que tem 480 quilômetros de comprimento, na Groenlândia. Na Groenlândia. Justamente naquele país onde o Loirão faz questão de se apoderar. E está tendo esse impasse com a Dinamarca. Agora a gente sabe por quê. Aliás, a gente já sabia. Só que aqui, meus amigos, é uma informação adicional que dá luz a este assunto. Responsável pela criação da última era glacial. Uau! Ela pode mudar o clima do planeta Terra. E mudar a consciência humana também. E que mantém nosso planeta em constantes invernos nevados todos os anos. Apenas para nos desestabilizar ou nos obrigar a trabalhar como loucos para pagar o aquecimento.
seria considerada grande demais para ser removida. E ainda está em operação nesse exato momento. David Wynn Miller, denunciante, pesquisador, palestrante, já falecido, bom frisar aqui, numa palestra de 2018, que o Michael Salla conseguiu resgatar, realmente uma informação e tanto, fez alguns comentários interessantes sobre uma nave espacial muito grande enterrada na Groenlândia. Antes de seu desencarne, em 2018, Alex Kohler, JP, Jean-Charles Moyan e outros também falaram sobre tal nave, ou arca espacial, enterrada sobre os glaciares. Post aqui do Michael Salla. E eu fui assistir esse vídeo. Lembrando que essa palestra desse senhor aqui, do David, tem 9 horas, eu não estou brincando, 9 horas de extensão. Quer dizer, vai ficar o dia inteiro. Então eu só peguei a parte que ele fala da arca da Groenlândia. 9 horas é tempo, é para ficar o dia inteiro ouvindo. A Arca dos Gigantes, o veículo cósmico sobre o gelo da Groenlândia que moldou nosso planeta. Sobre as camadas de gelo da Groenlândia, a mais de 5 mil metros de profundidade. 5 mil metros de profundidade, enterrada no gelo. Jaz enterrado uma estrutura tão colossal que desafia qualquer compreensão convencional da história humana. Lembrando que o próprio JP falou que esta arca pode influenciar a consciência humana, assim como as relíquias. Lembrando também que é a principal e maior arca do planeta Terra, confirmado tanto por Alex Kohler, JP, assim como Jean-Charles Moyan. E agora, esta informação adicional, que é realmente extraordinária. Uma nave espacial de 480 quilômetros de comprimento, que é quase a distância do Rio de Janeiro e São Paulo. Dá para fazer a ponta, o tamanho do Rio de Janeiro, saindo do São Paulo até o Rio de Janeiro. Realmente colossal. Colossal. Esta sim é uma verdadeira nave-mãe. Está adormecida no centro da ilha congelada, no meio da Groenlândia, ali no meio. Lembrando que ali no meio da Groenlândia existe uma anomalia eletromagnética, para quem não sabe. Essa não é uma espaçonave comum, é uma arca gigante, a principal arca de todas. A Arca-Mãe. Podemos até apelidá-la, chamá-la de Arca-Mãe, cujos tripulantes são seres imponentes. Os tripulantes dessa arca são grandes também. Proporcionalmente à arca. Gigantes de até 26 metros de altura. O JP fala de gigantes de 4,5 metros e a gente já fica impressionado. Agora imagine um gigante de 26 metros de altura. Esses são os verdadeiros titãs. Os titãs do passado, que foram retratados na cultura grega, conhecidos como moiês. Suas representações de tamanho real podem ser vistas até hoje em mistérios como estátuas da Ilha de Páscoa. Então, segundo esse pesquisador, as estátuas, vocês conhecem aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, na verdade são uma representação dos tripulantes desta arca, da Ilha de Páscoa. Pois é, realmente gigantesca. Está aqui para vocês, meus amigos, uma representação aqui da arca da Groenlândia, 480 quilômetros de comprimento. Aqui, as estátuas da Ilha de Páscoa, que seriam uma representação dos tripulantes dessa arca aqui. Uau! Que seriam os titãs da antiguidade, retratados na mitologia grega. Uau! Isso é fantástico. Suas representações de tamanho real pode ser visto, aqui já falei, estátuas da Ilha de Páscoa, ecoando uma presença que moldou o planeta em eras remotas. No tempo de Thule. Thule. Lembrando que Thule, segundo vários pesquisadores, se localiza exatamente na Groenlândia. E os próprios bigodistas acreditavam que havia um portal para Thule, para outra dimensão, nesta região.
exatamente na Groenlândia. O legado de uma era glacial. O Bigodinho e vários SS bigodistas tinham interesse e fizeram várias expedições na Groenlândia em busca de vestígios do continente de Thule, que seria como a Atlântida, só para vocês entenderem. Seria o epicentro de uma civilização de uma era inteira, em tempos imemoráveis. No tempo em que os titãs andavam pela Terra. O legado de uma era glacial. Agora imagine esses gigantes serem ativados. Vai ser impressionante ver homens e mulheres de 26 metros de altura. Esses vão andar e o chão literalmente irá tremer. Segundo o pesquisador teórico insider, David Wynne Miller, esta nave colossal está localizada na Groenlândia há cerca de 50 mil anos. É muito tempo. Essa é a estimativa, 50 mil anos. Mais do que uma relíquia enterrada, ela é responsável pela criação da última era glacial. Então, a era glacial surgiu em decorrência da ação, da interferência desta arca. E ela está se ativando nesse momento. Aliás, ela começou a ser ativada desde 2018, segundo David Wynne Miller. Ela é responsável pela criação da última era glacial, mantendo o nosso planeta em um ciclo de invernos nevados ano após ano. E o pessoal fala que é aquecimento global. Segundo Wynne, não é nada disso. Que coisa. Agora algo está mudando. A nave está sendo ativada. Seus sistemas estão respondendo e um calendário cósmico que se alinha com a transição planetária que estamos vivendo. Um marcador de eras. Lembrando que existem inúmeros indícios. O Stephen Burns fez uma live mapeando o relógio cósmico. E o relógio cósmico já está batendo a última hora. A última hora para uma nova era, para a era de ouro. O Kali Yuga está se desfazendo, a era da escuridão para o surgimento de uma era de luz. O derretimento acelerado das calotas do Ártico é decorrência, tem origem justamente nessa arca, que é visível da Rússia ao Canadá. O derretimento das calotas polares tem origem no aquecimento dessa arca que está sendo ativada. E ela está se aquecendo. E uma arca desse tamanho, meus amigos, vamos convir aqui, uma arca gigantesca, desses 480 quilômetros de comprimento, meu amigo, ela realmente pode aquecer o ar. Pode aquecer e derreter as calotas polares. Totalmente plausível. Que coisa. Porque a Arca de Caldas Novas e a Arca do Novo México, White Sands, já causa o terreno ficar arenoso. A gente sabe disso. Agora imagine uma arca dessa dimensão, o que ela pode fazer. O campo de interferência é um sinal de que essa arca ancestral está despertando. Essa que é a verdade. O campo de interferência, o incidente de 1947. A nave enterrada gera um campo de interferência eletromagnético tão poderoso que já alterou o curso da aviação moderna. Em 1947, um bombardeiro B-52 foi atingido por esse campo, tornando-se centro de um distúrbio eletromagnético que desorientou completamente a aeronave. Então o avião caiu. Perdeu-se, desorientou e caiu. Isso é bastante comum em aeronaves e carros que estão próximos de OVNIs. Agora imagine um OVNI gigantesco, uma nave mãe, vai causar distúrbios eletromagnéticos multiplicados, de forma muito mais intensa. Uau! O avião de resgate vindo de Londres precisou dar uma volta imensa ao redor do campo de força para conseguir alcançar o bombardeiro e resgatar a sua tripulação.
Isso em 1947. Que coisa. Teve que dar a volta, né, para conseguir ultrapassar, burlar esse campo eletromagnético potente que é emitido por essa arca colossal. Que coisa. Tá aqui para vocês uma gravura, uma ilustração. Bem interessante mesmo. Este não foi um acidente isolado, foi uma demonstração involuntária do poder tecnológico que repousa sobre o gelo, uma tecnologia que ainda não compreendemos plenamente. A base secreta da CIA e a antiga aldeia. A base espacial de Putifik, a antiga base aérea de Thule, instalada na região, não está lá por acaso. A agência de 3 letras mantém uma base operacional e uma antiga aldeia, exatamente na antiga aldeia, que fala de um portal interdimensional e de gigantes na sua cultura. Eles sabem das coisas. Próximo, com um objetivo claro, tentar penetrar na nave para produzir engenharia reversa de sua tecnologia. A história por trás dessa base é sombria. Em 1953, a população nativa inuit de Pituffik, Dundas e Umanak foi forçada pelos Estados Unidos e pela Dinamarca a realojar a 31 quilômetros ao norte. Foram despejados da sua terra natal. A população inteira. Em apenas 4 dias. Algo brutal. Uma remoção brutal para abrir o espaço para a expansão da base durante a Batalha Fria. Eles estavam com pressa de se apropriar desse local. E por que será? A gente sabe, por causa da arca. Os segredos sobre o gelo valiam mais do que os direitos de quem vivia sobre ele. A arca que marca eras. Essa nave não é apenas um veículo. É um demarcador de eras. E agora ela está ativando novamente. Não para destruir, mas para marcar o início de uma nova era geológica. Que falou geopolítica também. E de consciência coletiva. O derretimento do gelo, as anomalias eletromagnéticas, o despertar dos sistemas das arcas, tudo aponta para um momento de transição. A mesma tecnologia que moldou o clima do planeta por 50 mil anos está agora sinalizando que o ciclo está mudando. E nós, humanos do século XXI, estamos apenas começando a descobrir que jaz sob nossos pés. Demis Viana. Lembrando que ali existem gigantes menores e também o cristal Atlante, que o JP e o Jean Charles Moyan, mais precisamente o Jean Charles Moyan, nos transmitiram, nos reportaram. Pois é. E os escuros estão tentando se apoderar dos gigantes, porque estão em estase, animação suspensa, e eles querem reprogramar esses gigantes, porque eles são chaves vivas para a ativação das arcas e de várias tecnologias diferentes. Esse também pode ser um dos motivos do desaparecimento de vários cientistas recentemente. E falando em desaparecimento de cientistas e de cientistas desencarnados, nesse padrão macabro, mais um na lista. Está aqui para vocês, acabou de sair no Zero Red. Mais um cientista da NASA desencarnado. Especialista em propulsão nuclear foi encontrado carbonizado dentro de um Tesla acidentado. Um dos carros produzidos pelo Elon Musk. Que coisa. E a vítima dessa vez foi Joshua LeBlanc, de 29 anos, apenas 29 anos de idade. Líder de equipe de projetos de propulsão térmica nuclear mais inovadores da NASA, foi encontrado carbonizado, irreconhecível dentro do seu Tesla, incendiado após desaparecer de sua casa, em Huntsville, Alabama. Sua família imediatamente temeu um sequestro. Ele deixou para trás seu celular e carteira, que é bastante estranho. Um ato que consideramos completamente atípico. Então a família acredita que ele foi sequestrado e depois desencarnado na sequência.
Os dados do modo Sentinela da Tesla mostraram posteriormente que o veículo permaneceu imóvel no aeroporto internacional de Hudsonville por 4 horas na manhã de 22 de julho de 2025. É bom lembrar que isto é antigo, porém se encaixa no padrão que está sob o escrutínio da Justiça, investigação federal, neste momento, que foi promulgada pelo Loirão. O carro foi encontrado naquela tarde, após colidir com uma guarda-corpo, bater em árvore e pegar fogo. As autoridades confirmaram sua identidade dias depois por meio de perícia forense. Estava irreconhecível. Sua família disse à imprensa local que a viagem para o oeste nunca fez parte dos seus planos para o dia em que ele havia mantido contato regular com eles, até o momento do seu desaparecimento. Abre aspas. Eles temiam que ele tivesse sido sequestrado, confirmaram os relatos. Este caso se encaixa perfeitamente na perturbadora onda de desencarnes e desaparecimentos entre cientistas que trabalhavam com tecnologias nucleares e exóticas, de propulsão espacial. Muitos estavam produzindo energia livre. Isso, inclusive, foi reportado pelo próprio Eric Burson, congressista dos Estados Unidos, que agora totaliza pelo menos 13 casos. O número está aumentando, 13 casos. Desde 2022, a morte de LeBlanc ocorre um momento em que o presidente Loirão sinalizou repetidamente sua intenção de abrir os arquivos governamentais sobre OVNIs. Que coisa. Que impressionante. Isso aqui é uma batalha, meus amigos. Uma batalha porque os escuros estão com medo da revelação. Estão com medo da exposição. Esta aqui é a verdade, é um dos motivos. Porém, isso é muito mais complexo do que vocês possam imaginar. A ligação com o aeroporto Hudsonville é particularmente intrigante. O Tesla de LeBlanc permaneceu lá por horas antes do acidente fatal. A poucos quilômetros do centro de voo espacial Marshall da NASA, um polo para exatamente o tipo de trabalho secreto em propulsão nuclear que ele liderava. Como destacamos ontem, aqui no caso a matéria do Zero Hedge, o especialista em cargas úteis da NASA, James Tony Moffat, e toda a sua família, também em Hudsonville, no mesmo local, o Alabama, desencarnaram na semana passada, em um acidente de avião. Está aqui a fonte para vocês. Ele e a família inteira. Isso reflete padrão destacados em nossas reportagens anteriores sobre o mistério da desencarne de cientistas, agora explicitamente ligado à NASA. Que coisa intrigante. E para entender isso, meus amigos, nós temos que entender todas as facetas dessa história, que são muitas. Né? Vamos agora entender um pouco melhor o caso do nosso queridíssimo, foi uma perda terrível, né? Uma perda insuperável, insubstituível, que era o David Wilcock. Foi um dos maiores nomes da divulgação de todos os tempos, sem sombra de dúvida, que já deixou saudade. O padrão que não pode ser ignorado. David Wilcock, M. Screed e a onda de silenciamento. E é importante colocar os pingos nos is. Meus amigos, muitas pessoas querem desviar o foco. E uma forma de desviar o foco de investigação séria e chegar nos verdadeiros autores é através de desinformação. Infelizmente. Por isso eu faço questão de dar todos os detalhes nesta noite de quinta-feira. A mensagem arrepiante de David Wilcock aos telespectadores 2 dias antes dos relatos de desencarne é um pouco assustador. A comunidade de divulgação científica e fenomenológica foi abalada por uma sequência de desencarnes trágicos, que examinadas em conjunto revelam um padrão perturbador. Então existe um padrão. Todos cientistas, pessoas influentes, agora o David Wilcock, lembrando que o David Wilcock, isso é da esfera pública. Ele desenvolvia tecnologias. Ele investiu muito do seu dinheiro, tanto é que ele morava apenas numa casa, ele desfez do seu patrimônio para desenvolver tecnologias.
E isto é público. Ele falou isso publicamente em uma das suas lives. Então pode ser, é claro que eu não posso afirmar isso, mas pode ser um dos motivos pelo qual ele foi desencarnado e não está mais entre nós. É muito importante ressaltar esse detalhe, que muitas pessoas não estão colocando na equação. O caso mais recente envolve David Wilcock, uma das vozes mais influentes do movimento de divulgação mundial. O David Wilcock era muito famoso, né? O David Wilcock, ele participou dos alienígenas do passado. O David Wilcock era um grande orador, grande influenciador. O canal dele tinha mais de 500 mil seguidores. Encontrado desencarnado, em 20 de abril de 2026, nessa última segunda-feira, em circunstâncias que suas declarações prévias e associadas dos próximos consideram altamente suspeitas. É bastante suspeito mesmo. Olha só o que o David Wilcock falou no domingo, que ele fez live. No último domingo, quer dizer, domingo ele fez live, e as lives do David Wilcock são longas, geralmente duram 3 horas. Ele faz live uma vez por semana. Tem semana que ele nem faz live, mas quando ele faz live é sempre no domingo, e as lives dele são gigantescas, no mínimo 3 horas de duração, 3 horas e meia. Eu já vi live do David Wilcock até de 4 horas de duração. Abre aspas. Estou feliz por estar aqui, sabe? Cada dia que tenho na Terra, falou isso no domingo, presta atenção. Estou feliz por estar aqui, sabe? Cada dia que tenho na Terra é uma dádiva, uma bênção. E eu sou muito grato por isso, porque, francamente, pessoas estão desaparecendo, cientistas estão sumindo. Que coisa. É como se ele estivesse já sabendo. Impressionante isso aqui. Que coisa. Que coisa, que frase. Lembrando que no ano de 2022, David Wilcock fez uma postagem, tá? Onde ele foi bastante incisivo, enfático. Eu jamais cometeria ou infligiria contra a minha própria vida. Né? E ele estava muito feliz nessa live. Muito feliz mesmo. Um dia antes. Domingo! O caso David Wilcock entre o relato oficial e as evidências. Inclusive, a própria Ana Paulina Luna fez uma nota falando, prestando uma homenagem ao David Wilcock. Ana Paulina Luna. David Wilcock está desencarnado. A deputada americana Ana Paulina Luna compartilha uma atualização emocionante sobre o especialista em OVNIs. De acordo com o gabinete do xerife do condado de Boulder, no Colorado, os oficiais responderam a uma chamada de emergência na manhã do dia 20 de abril, era às 10h30 da manhã, aproximadamente, quando receberam esse boletim de ocorrência. E ali estava um homem que, segundo o relatório, o boletim, estava como um louco. Estava se comportando como um louco. Totalmente insano. Portando um brinquedinho em mãos. Inclusive, eles usaram o termo crise de saúde mental. E chegaram ao local, os policiais encontraram um homem com um brinquedinho, que supostamente usou contra si mesmo, vindo a falecer no local. Desencarne instantâneo. Na quarta-feira, o representante americana Ana Paulina Luna usou o Twitter, no caso o X, atual X, para confirmar o desencarne de David Wilcock. Que coisa. Ela escreveu, abre aspas, acabamos de saber do falecimento trágico do David Wilcock. Estamos orando por sua família e entes queridos e pelos milhões de vidas que ele impactou. Sim, David Wilcock era conhecido por milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Ele influenciou e me inspirou, e eu tenho certeza que ele inspirou muitos de vocês que estão ouvindo essa live nessa noite. Ele foi uma inspiração para muitas pessoas. David Wilcock foi um ícone da transição planetária. Não será esquecido jamais. O anúncio gerou diversas teorias da constipação entre os internautas, que estabeleceram uma conexão entre desencarne de Wilcock e várias possíveis causas. Alguns usuários escreveram que algumas pessoas que falaram a verdade faleceram justamente quando o movimento pela transparência começou a ganhar força. Verdade. A partir do momento que a coisa começou a funilar, quando o loirão começou
a articular. Vejam só, meus amigos, é uma sequência de eventos. Primeiro, o Loirão concedeu autorização ao Eric Burson para investigar e inspecionar vários locais que supostamente abrigariam naves não humanas e corpos de entidades não humanas. E tecnologia reversa. Isso é fonte oficial. Então o Eric Burson agora está inspecionando, ele que é escoltado pelo FBI e a Força Delta, está entrando em vários locais diferentes, instalações militares e até mesmo em empresas contratadas de defesa, para fazer inspeção e busca e apreensão. Eu não estou brincando. Fonte oficial. E possível apreensão desses componentes. Pois é. Na sequência, Loirão fala da desclassificação. Aí a Ana Paulina Luna, que era para ter saído no último dia 14, não saiu, pressionou, Loirão falou, calma, 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 os arquivos vão chegar. E são arquivos muito interessantes, referentes ao fenômeno, em pronunciamento oficial. A gente sabe que, por causa do impasse no Golfo Pérsico, isso está atrasando o processo, mas vai acontecer. A organização está com medo, está em pânico total. Porque eles nunca fizeram isso antes, eles nunca procederam dessa maneira. Eles sempre procederam de forma velada, muito bem feita, maquiavam tudo, agora estão deixando as suas pegadas à mostra. Isso aqui, meus amigos, são sinais de uma guerra total entre os chapéus brancos e os chapéus pretos, que está transparecendo na superfície. Caso você não tenha percebido ainda. Alguns internautas expressaram suspeitas sobre o desencarne trágico do especialista em OVNIs. Entretanto, relatos de pessoas próximas às próprias declarações públicas de Wilcock, feitas apenas 2 dias antes de seu desencarne, pintam um quadro muito diferente. Pois é, bem diferente mesmo. Que coisa, não, meus amigos? Que coisa. Que coisa impressionante. Que coisa. Segunda, dia 20. Em sua última transmissão ao vivo, realizada no dia 18 de abril, ele não fez no domingo, ele fez no dia 18. Olha que coisa, porque sempre faz no domingo. Foi sexta-feira, então. Tudo bem. Mas mesmo assim, bastante recente. Wilcock fez a afirmação que em retrospecto soou como um alerta. Ele declarou estar animado por estar aqui e que cada dia na Terra é um presente e uma bênção. Justamente porque, segundo ele, pessoas estão desaparecendo, cientistas estão desaparecendo. Ele mencionou explicitamente os desencarnes de outros pesquisadores da área, como Nick Pope. O Nick Pope, ex-MI6 da inteligência britânica, desencarnou. O Eric Van Daniken, idem. O Nick Pope supostamente estaria doente, com tumor, né? Eric Van Daniken, um mal súbito. E comentou, agora eles dizem que vão investigar isso. O próprio presidente diz que vão investigar. Aliás, existe uma lei, uma investigação federal em curso, que foi promulgada pelo próprio Loirão, fonte oficial. E ver se algo está acontecendo é um pouco assustador. Fecha aspas. Palavras do David Wilcock, na sua última live. Dia 18 de abril. No dia 20, 2 dias depois, aconteceu esse episódio lamentável. É importante destacar, meus queridos, que em meio a essa turbilhão de informações surgiram teorias de que David Wilcock teria forjado a próprio desencarne. Mentira. Isso aí é para fugir do foco. Infelizmente, muitas pessoas disciplinando mentiras. Infelizmente. E a gente tem que refutar isso de uma vez por todas. Até mesmo em homenagem. E outra, é uma questão de justiça.
Não é questão de homenagem. Em memória a este grande nome. No entanto, essas são especulações infundadas, que além de não serem baseadas em dados oficiais, servem para desviar o foco de investigações sérias sobre as circunstâncias do seu desencarne e o contexto de ameaça que ele denunciava. Aliás, ele mesmo disse que estava sendo ameaçado. Então é ótimo para os Majestic 12 esse tipo de narrativa. Olha, ele forjou a própria morte, viu? Fica despreocupados, tranquilos. Aí as investigações não chegam até nós. É lógico, isso é conveniente para quê? Vai proteger os autores. Quem que ganha com isso? Os Majestic 12, essa organização transnacional. Quando você vê uma narrativa, sempre pergunte quem que ganha com isso. Os maiores beneficiários são quem? Os autores. Que ficam intocáveis, inatingíveis. Terrível esse tipo de coisa, terrível. Tem muitas pessoas que, infelizmente, estão servindo o sistema e não percebem. O paralelo inegável, Emily Stringe e alerta ignorado. O caso de Wilcock não é isolado. Ele segue um padrão notavelmente semelhante ao de Amy Screed, uma brilhante pesquisadora de Huntsville, também de Huntsville. Incrível, hein? Que coisa, é muita coincidência. Os últimos dois também eram de Huntsville. As últimas vítimas, que eu mencionei há pouco para vocês. Um brilhante pesquisadora de Huntsville, Alabama, falecida em 2022. Screed, cofundadora do Instituto para a Ciência Exótica, trabalhava com tecnologia de ponta, incluindo pesquisas sobre antigravidade. Essa mulher é uma heroína, com 34 anos de idade. Estava desenvolvendo o quê? Energia livre. Energia livre para erradicar a pobreza, para beneficiar a humanidade. E pararam ela. O nome de vocês, o desencarne de vocês não será em vão. Vocês serão honrados. Vocês serão honrados. Os chapéus brancos vão honrar vocês. Nós, despertos, vamos honrar vocês. E a melhor forma de honrar essas pessoas que sacrificaram as suas vidas é com a divulgação. É o maior prêmio para essas pessoas, a maior homenagem. A maior homenagem que nós podemos fazer para David Wilcock e todos esses cientistas é alavancar a divulgação. É continuar lutando. Não é ficar com medo. É lutar até o fim. Porque estamos chegando muito perto. Não é hora de retroceder. Não é hora de esmorecer. É hora de continuar. Porque, meus amigos, isso para mim é uma injeção de ânimo. Para continuar fazendo as lives. Para continuar denunciando. É o que eu posso fazer. Se eu pudesse, faria muito mais. JP já está se preparando para as próximas missões. JP não tem medo. O único medo que o JP tem, que eu tenho, é a divulgação não acontecer. Eu não tenho medo de perder a minha vida. Eu nasci para isso. Eu respiro isso todos os dias da minha vida. Isso eu estou falando de coração. Não são palavras jogadas ao vento. Somos guerreiros ou somos o quê? Seja um guerreiro. Como foi David Wilcock. Como foi também a Emily Screed. E vocês serão honrados. Tem gente com medinho. Somos guerreiros. Guerreiros da luz não tem medo. Pesquisadora sobre antigravidade e propulsão exótica. Uma heroína. David Wilcock foi um herói. Exatamente o tipo de conhecimento que se torna público. Esses são os verdadeiros super-heróis. Poderia revolucionar a matriz energética de transporte mundial
Esse era o sonho dela. Tentaram destruir o seu sonho, mas o seu sonho vai se tornar realidade, viu, Amy Screed, aonde você estiver. Vai se tornar realidade muito em breve. Como Amy Screed desencarnou? Última mensagem de texto arrepiante. Alegação de brinquedinho de energia dirigida. Síndrome de Havana surge no caso do desencarne da cientista ufológica. Tá aqui para vocês. Uma moça muito bonita e muito inteligente e que tinha amor pela humanidade. Seu desencarne foi oficialmente classificado como desencarne, né? Ou seja, ela infringiu contra a própria vida. Pelo menos é isso que está no laudo oficial. Por um disparo, mesma coisa. Mesmo roteiro do David Wilcock. Exatamente igual. Contudo, como no caso de Wilcock, as evidências e os próprios avisos prévios contradizem essa versão. Mensagem publicada pelo ex-oficial de inteligência britânica. Não é qualquer um. Frank Milbourne, que estava em contato com Screed, revelam que ela temia por sua vida. Estava recebendo várias ameaças, assim como o próprio David Wilcock, que relatou que também estava sendo ameaçado. Cerca de um mês antes de desencarnar, em 3 de maio de 2022, ela escreveu palavras dela. Se você vir algum relatório de que eu cometi algo contra mim mesma, não é verdade. Se disser que tive uma overdose, não é verdade. Se disser que eu desencarnei outra pessoa, não é verdade. Está aqui a cartinha dela. Claro, isso aqui é uma representação. Ela escreveu no dia 3 de 5 de 2022. Está aqui para vocês. Pois é. Por isso que o Tim Burchett falou, eu não tenho tendência a infringir a minha própria vida, já vou avisando. Tim Burchett, outro que não tem medo também. Trabalhador de luz. Esse é corajoso. E a transição planetária não tem espaço para os covardes. Desculpe falar, mas eu tenho que usar essa palavra. Não tem espaço. Screed também denunciou ter sido vítima de ataque com brinquedinhos de energia dirigida. Ela enviou a Milbourne fotos de queimaduras de suas mãos e feridas na pele. Queimadura na mão e na pele. Ataque de energia dirigida. Então isso é feito aos poucos. Porque esses brinquedinhos podem infligir contra você fisicamente, causar lesões sérias, muito sérias. É bom frisar que isso aqui é uma ilustração, tá? Nós não temos essas imagens, mas a gente sabe por relatos e pelo próprio testemunho dela e também do oficial, o ex-oficial que ela trocava informações, que ela se comunicava periodicamente. Que coisa. E também, meus amigos, ela recebia e-mails e mensagens dando sugestões que ela se autodestruísse. Então, aos poucos, podem mandar mensagens, e essas mensagens vão no inconsciente, e a pessoa baixa a frequência, aí o gatilho é acionado. Então, eles colocam o gatilho, esses brinquedinhos podem fragmentar a mente, então é um processo semelhante ao MK, só que feito à distância. Remotamente. Uma ótima comparação aqui para vocês compreenderem como que funciona isso daí. Fotos de queimaduras em suas mãos e feridas na pele, que segundo ela eram resultados desses ataques. Ela escreveu um cenário de cerco, invasão de seu apartamento, perseguição. Lembrando que o JP também sofreu muita perseguição. E mensagens anônimas, inclusive invadiram a casa dele, vasculharam a casa dele inteira. Não é fácil. E mensagens anônimas incentivando-os a se automutilar. Além de relatar que seu laboratório sofria constante sabotagem. Sabotando o quê? Os seus experimentos de antigravidade.
As alegações de Street ecoam as preocupações do congressista Eric Burson, que em entrevista à Fox News, ele falou isso na Fox News, citou explicitamente o caso dela como um exemplo que exige investigação profunda. Burson mencionou que Frank Milborn, que a gente citou há pouco, lhe forneceu informações de que M teria sido cancelada por uma empresa aeroespacial americana e não teria cometido algo contra si mesmo. Ha cometido contra a própria vida. Estamos chegando em vocês. Vocês não vão ficar impunes. Não vão ficar impunes. Empresas contratadas de defesa, Complexo Industrial Militar e os M12. A gente sabe os autores. Nós sabemos que temos informações, nós que estudamos. A gente sabe. Nós que temos esclarecimento. A tecnologia do silêncio. Brinquedinhos de energia dirigida. A chave para entender esses padrões pode estar num tipo de tecnologia ainda pouco compreendida pelo público geral, mas já em uso por atores estatais. Os brinquedinhos de energia dirigida. Que não é mais teoria da conspiração. Inclusive, o Eric Burson falou bem claro. Brinquedinhos de energia dirigida. A doutora Beatriz Villarro, idem, falou, isso não é teoria da conspiração, isso existe de verdade. Doutora Beatriz Villarroel e mais um outro cientista. De acordo com as alegações de Street e análise de especialistas, esses dispositivos são capazes de causar distúrbios cognitivos. Distúrbios cognitivos, ou seja, você não sabe o que está fazendo. Afetar o sistema nervoso, induzir dores de cabeça e zumbidos, que são sintomas similares à síndrome de Havana. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a síndrome de Havana. Que utilizam uma tecnologia similar. Projetar vozes na cabeça da vítima. Então, primeiro eles colocam um gatilho, ó, você tem que se destruir, você precisa destruir, pressão, 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 ataques. Aí, fragmentam a mente, utilizando esse brinquedinho, a pessoa acaba entrando em estado de loucura. Então, é um processo. Projetar voz na cabeça da vítima, levando a um estado de instabilidade mental e fragilidade psicológica. Ser uma derivação da síndrome de Havana, que utiliza pulsos de radiofrequência, RF, de micro-ondas, para causar danos neurológicos em alvos específicos. Danos neurológicos. E não precisa ficar com medo, tá, meus amigos? Porque, claro, os alvos serão aqueles que estão no pelotão de frente. Né? Mas eu, sinceramente, não estou nem aí. Sendo sincero. É claro que a gente tem que tomar as medidas preventivas. Toda noite eu me uno à Eliette, União Sagrada, que é a minha forma de prevenção. Que até hoje foi bastante eficaz. Que eu recomendo bastante. Vítima de síndrome de Havana, processo do Departamento de Estado em meio à investigação no Congresso. Processou. Está aqui ele. Processo movido por Mark Lenz. Está aqui para vocês. Recentemente. Eis o que Lenz nos disse. Presta atenção. Fico satisfeito que esse caso vá prosseguir e que o secretário Rubio, Marco Rubio, que desempenhou um papel crucial para que todos os 4 membros da minha família se tornassem beneficiários da Lei Havana, para auxiliar as pessoas que foram acometidas por esse mal. Tome conhecimento de quão horrivelmente vários burocratas do Estado Profundo, olha o termo que ele usou, Estado Profundo, Departamento de Estado, trataram um dos seus próprios funcionários ferido em serviço. Fecha aspas. Lembrando que esta versão síndrome de Havana é a mais amena de todas. Só que existem versões muito mais drásticas, muito mais perigosas, que utilizam
o mesmo padrão, ou seja, a mesma tecnologia. Quer um exemplo? Está aqui um denunciante. Inclusive, ele teve no Clayton Morris. Clayton Morris foi ex-âncora da Fox News. Que é o Steve Danker, jornalista. Não está de brincadeira, não. Esclarece que brinquedinhos direcionados, de energia direcionada, foram expostos há 11 anos no canal do Clayton Morris. Mas esses brinquedos utilizados para dispersar multidões, porque oficialmente existem esses brinquedos de energia direcionada e são utilizados, isso é público, tá? Isso é de conhecimento público, para dispersar multidões. E oficialmente reconhecido pelo DOD. São apenas brinquedos obsoletos, perto do que eles detêm em segredo. Então, a partir dessa tecnologia, é a base para outros brinquedinhos muito mais perigosos e letais, que podem induzir o comportamento humano. Manipular o comportamento humano e levar a pessoa à loucura. Tá aqui. A CIA mentiu sobre síndrome de Havana. Tá aqui. Tudo isso está sendo investigado, tá, meus amigos? Está tudo conectado. A agência, isso que eu estou trazendo para vocês, provavelmente ninguém trará, sabe por quê? Pelo menos no Brasil. Porque poucas pessoas têm responsabilidade. Eu ajunto dados. Eu faço como o Dr. Steve Greer. Eu tenho hoje, mais de 150 mil slides arquivados no meu HD. Muitos dados. A Agência Central da Inteligência, CIA, reteve informações vitais sobre os chamados incidentes anômalos de saúde, que são chamados a síndrome de Havana, IH. Zumbido, geralmente o sintoma mais comum é zumbidos no ouvido, zumbidos na cabeça, e também perda de memória, falta de capacidade cognitiva, deficiência cognitiva, essas coisas assim. Popularmente conhecida como Síndrome de Havana, de acordo com documentos recentes classificados pelo governo dos Estados Unidos. Então tem documento que prova isso. Tá? Não é o disse que disse. Documentos classificados. A agência não só mentiu sobre a origem desses acontecimentos, como também poderia estar envolvida num crime de obstrução de justiça. A IAH, o Síndrome de Havana, que é conhecido como Incidentes Anômalos de Saúde, começaram a ser reconhecidos quando, no final de dezembro de 2016, o Departamento de Estado repatriou a maior parte do pessoal que servia na Embaixada dos Estados Unidos em Havana, Cuba. As autoridades relataram sintomas inexplicáveis, como problemas cognitivos, insônia, dores de cabeça, dificuldade em manter o equilíbrio. Um relatório classificado preparado para a Direção Nacional de Inteligência revelou que a síndrome de Havana não é um problema natural de saúde, como sugerido anteriormente. Ele é provocado por brinquedinhos de energia dirigida. Tá aqui, documento. Não é brincadeira. Essa nova informação obtida através da Lei de Liberdade de Informação, da FOIA, corrobora com o relatório anterior que foi apoiada pela denúncia de um denunciante que apresentou queixa ao Gabinete Inspetor-Geral da Direção de Inteligência Nacional. E essa informação é importante porque isso faz parte da divulgação, isso faz parte das revelações. Isso é conhecimento de base. E quando você tem conhecimento de base, você fica imune à enganação, a mentiras e narrativas infundadas. O advogado Mark Zeit, que liderou o processo para obter os documentos, diz que essa queixa é a divulgação mais significativa e legal de informações que prejudica a posição pública da comunidade de inteligência, e especificamente a agência de 3 letras em relação à síndrome de Havana, acidentes anônimos de saúde, da sigla AHI. Encobrimento e repressão. Os documentos revelam que a agência de 3 letras, com auxílio de elementos de Direção Nacional de Inteligência, como o Conselho Nacional de Inteligência e o Centro Nacional de Contra-Inteligência e a Segurança, tem estado envolvido na supressão ativa de testemunhas, e possíveis atos de obstrução de justiça. Alega que existem documentos confidenciais
que detalham como os funcionários dos Estados Unidos, especialmente da comunidade de inteligência, foram atacados com alguma forma, aqui em destaque, alguma forma de brinquedinho de energia dirigida, contradizendo a narrativa oficial que nega a intervenção de uma potência estrangeira. Então não foi a Rússia, não foi a China, foi a própria inteligência. E é claro que o Eric Burson tem essas informações e muito mais a fundo, porque isso aqui que eu estou mostrando para vocês é só o que está na superfície. Informações privilegiadas. Por isso que ele falou na TV. Provavelmente são as empresas contratadas de defesa. Ele conhece a estrutura. E provavelmente as provas já estão sendo reunidas. Caso contrário, ele não faria esse depoimento. Ele não seria tão incisivo assim. Ele seria mais comedido. E não foi. Ele foi bastante direto, enfático. É a batalha final. E a batalha final é um momento tenso. É um momento tenso. Queira você ou não, mas é necessário. A humanidade tem que passar por isso, até mesmo para crescer e valorizar a sua vitória. Brinquedinhos de agitação das moléculas por frequência de rádio, que são montadas em caminhões. É bom entender, tem gente que chegou para mim e falou, como que o Loirão não faz nada? Como se fosse fácil. Meus amigos, isso é guardado. Isso é sigiloso. E é guardado e protegido em programas de acesso especial. Lembrando que esses brinquedinhos podem ser guardados numa maleta. Então é um pouco difícil você achar todos eles. Não é tão fácil assim. Você não faz isso numa canetada. Você faz isso com uma investigação séria. Por isso que está tendo essa investigação federal. Isso é uma batalha de verdade, isso não é brincadeira. Não é de faz de conta. É uma guerra real. São montadas em caminhões e são conhecidas como brinquedinhos psicotrônicos. Por que psicotrônico? Porque podem afetar a sua mente. A forma como o seu cérebro trabalha. Carregados por energia psíquica armazenada que podem parar o coração ou fazer o alvo perder a respiração e colocar vozes na cabeça. Tá aqui. Inclusive tem um experimento de cientista que eu não vou colocar aqui, senão isso aqui vai ficar extenso. Dá para fazer um webinário sobre isso. Que ele fez um experimento através de frequência. Ele conseguiu parar o coração de sapos. E se eles podem parar o coração de sapos através de certas frequências? Entenderam onde eu quero chegar? Ah, mas você quer mais evidências? As evidências são inúmeras. Aqui. E lembrando que essa tecnologia não é só os Estados Unidos que detém, não. A Rússia também. Rússia pode ter desenvolvido brinquedinhos que alteram a mente das pessoas. Não estou brincando, tá aqui a matéria. Que altera a mente das pessoas. Artigo. Brinquedinho psicotrônica de bondade. Que pode deixar as pessoas dóceis também. Controláveis. Aquele bando de idiota útil. Pode induzir o comportamento humano. Quando eu estou falando. Foi notificado pelo jornal Hearthstone que os cientistas russos estão desenvolvendo um brinquedinho psicotrônico que é capaz de controlar a mente das pessoas através da emissão de radiação eletromagnética de maneira semelhante aos fornos de micro-ondas. Frequência baixa, igual de micro-ondas. De baixa frequência. RF. A boa notícia, meus amigos, que a ativação das arcas, ativação das relíquias e a mudança do campo morfogenético é justamente para isso. Para neutralizar todas essas tecnologias. Por isso que está tendo as conjunções planetárias. Por isso que tem esse portal. Lembrando que esse portal começou no dia 17. Chegou no seu auge hoje, dia 23, e vai persistir até o final do mês. Eu tenho aqui um especial falando desse portal com todos os detalhes
que o Stefan Burns gentilmente nos proporcionou através das suas últimas atualizações. Para você entender o sabor da vitória e reconhecer o sabor da vitória, você tem que primeiro entender o buraco que nós temos. Porque tem pessoas que acham assim, eu entendo o buraco. Não entende, não. O buraco é muito mais fundo do que você imagina. Você pensa que acha que entende, mas não entende. O poço no qual se encontra a humanidade. É quase um poço sem fundo. E está aqui. O brinquedinho da voz de Deus retorna. Coloca vozes na cabeça que foi desenvolvido, segundo denunciantes, pela DARPA. Está aqui. Que é usado, inclusive, também em operações de batalha, para colocar vozes na cabeça, e as pessoas podem imaginar, né? No caso, foi usado na guerra do Iraque. Imaginar que é a voz de Deus, e no caso, as tropas podem se render, para intimidar as tropas. Está aqui. Vamos voltar para o nosso estudo. Está bem interessante, por sinal. Este contexto é fundamental para entender o padrão. Tanto Wilcock quanto Strige, antes de seu desencarne, queixavam-se de perseguição, ameaças, de uma orquestração para destruí-los psicologicamente. David Wilcock foi claro em seus últimos vídeos, jamais cometeria um desencarne contra mim mesmo. Infligiria contra a minha própria vida. E estava muito bem, apesar das dificuldades. O reconhecimento oficial e o apelo à razão. A gravidade da situação já alcançou mais altas esferas do poder. O presidente Donald Trump sabe muito bem que agora é a batalha final. O FBI está investigando possíveis conexões em uma série de desencarnes e desaparecimentos de cientistas nos Estados Unidos. Muitos deles ligados a pesquisas sensíveis para o Departamento de Defesa da NASA. O FBI confirmou estar liderando o esforço para procurar conexões entre os cientistas desaparecidos e falecidos. E está aqui para vocês a matéria. Por dentro das investigações sobre os desencarnes e desaparecimentos de cientistas, o que se sabe, o que não se sabe. A própria pesquisadora, doutora Beatriz Villarreau, que é uma das maiores mentes vivas do mundo, um gênio. A doutora Villarreau é um gênio. Um verdadeiro gênio. Cujo trabalho inovador sobre objetos transitórios tem sido um pilar para a compreensão do fenômeno OVNI, reconhecido por pares. Publicamente declarou: sim, isso é real. Repetindo, e sim, isso é real. Eu também tenho preocupações relacionadas à segurança e já recebi diversas abordagens incomuns, inclusive em voo sobre a minha pesquisa. Porque a doutora Beatriz Villarreau está por um triz. Quem acompanha o canal sabe, por um triz. Para provar de forma definitiva a existência das entidades não humanas. Cientificamente. É claro que ela vai se tornar alvo também. Diante de tudo isso, a recomendação da doutora Villarreau é mais sábia. Siga as evidências e não a desinformação. Doutora Villarreau, eu faço suas as minhas palavras. Por favor, não siga a desinformação. Porque agora em diante o que vai ter de mentira será uma festa. Não siga a desinformação. Por favor. Não temos mais tempo para isso. As alegações de que o Wilcock forjou o próprio desencarne, ou que esses casos são isolados, não passam de narrativas convenientes para acalmar os ânimos e encerrar investigações sérias. Inclusive está aqui as postagens da doutora Beatriz e do Matthew Sinda. A gente tratou na última terça-feira. Aqui estou dando todos os detalhes, porque na última terça-feira eu passei por cima. De forma bastante superficial e resumida. Aqui estou passando todos os detalhes. E também atualizações.
A sequência de eventos, as denúncias de ameaça e desencarnes trágicos e as investigações oficiais em andamento apontam para um cenário preocupante. O que está em jogo é a própria possibilidade de se revelar ao mundo tecnologias que podem mudar para sempre a civilização humana. E há forças ativamente empenhadas em silenciar aqueles que buscam trazer essa verdade à luz. O padrão é concreto. A justiça e a transparência prevalecerão. Demis Viana. Esse texto eu escrevi ontem. E está aqui para vocês, o dossiê completo. E eu peço encarecidamente que você dê seu like e compartilhe esse vídeo. Isso aqui eu vou deixar para o sábado, meus amigos. Isso aqui é um estudo extraordinário, onde o Jesse Michels, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, traz provas e evidências do que está acontecendo nos bastidores, da verdadeira batalha campal que estamos vivendo agora. Tá? Pois bem. E agora, para não fugir do tema da live, eu vou falar sobre as forças exógenas. Tá? Aqui, meus amigos. O despertar da consciência, a geometria cósmica e o salto evolutivo da humanidade. Stephen Burns, geofísico, cientista e espiritualista. Combinação maravilhosa. Eu adoro quando vejo cientistas espiritualistas. E é o caso do Stephen Burns. Entre os dias 23 e 26 de abril de 2026, é agora, meus amigos, se preparem. Um grande portal. Uma convergência energética crítica está ocorrendo nos céus. Algo único. Mas seu propósito maior não é desencadear catástrofes geológicas. Não. É refletir na consciência humana. Conectando-a à consciência cósmica e outros reinos, integrando nossa percepção a um todo maior. Porque esses mecanismos que induzem a mente humana, que manipulam a mente humana, que trazem, inclusive, déficit cognitivo, deixam as pessoas dóceis. Lembra da tecnologia dos russos? É mansinho, controlável, manipulável. Vão ser desfeitas. Estão sendo desfeitas, totalmente anuladas. Através dessa ativação. Por isso que eles estão preocupados. A geometria sagrada e o ponto da proporção áurea. No dia 23 de abril, hoje, isso aqui é um portal de verdade. E é impressionante como os portais verdadeiros são negligenciados. A Terra alcança um ponto de ressonância natural em sua órbita ao redor do Sol. Uma geometria sagrada, única. O nódo da proporção áurea, Golden Rádio, entre o periélio, dia 3 de janeiro, e o afiélio, ou seja, a maior aproximação e a maior distância do Sol, no dia 4 de julho. Este é um ponto de inflexão na ressonância do planeta, com o campo gravitacional e a radiação solar. Um momento que a própria geometria do sistema solar convida à mudança. Então a ressonância do Sol e da Terra e de vários planetas está conectada, está equalizada nesse momento. Hoje, dia 23. E isto é comprovado cientificamente. Stephen Burns, que está falando isso, não é um canalizador, é um cientista. Apesar de ser espiritualista. Isso é provador. O cometa Pan-STARRS e o plasma cósmico. O cometa C2023-R3 Pan-STARRS atingiu seu periélio em 19 de abril e possui uma cauda de plasma com mais de 100 milhões de quilômetros. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 100 milhões de quilômetros. A extensão entre os dias 25 e 26 de abril, essa cauda deve varrer a Terra, conectando-a eletromagneticamente ao planeta e ao cometa. Terra, Sol, Lua conectados. Como se fosse uma conexão. E o cometa faz essa conexão. Não é um evento de destruição, é um evento de ativação. Dia 25 de 6 de abril, a cauda do cometa conecta a Terra. O torque lunar e o gatilho mecânico. No dia 24 de abril, amanhã, a Lua atinge sua fase de quarto crescente,
posicionando-se em quadratura 90 graus em relação ao eixo, Terra e Sol. Nessa posição, a Lua exerce seu toque máximo sobre o planeta. O momento angular da Lua representa 80% do sistema Terra-Lua. Esse toque atua como um gatilho físico, mas também como um chamado à percepção. Isso é matemática, isso é geometria. Ou melhor, geometria sagrada pura e cristalina. A flor da vida. Remodelando a estrutura eletromagnética do sistema solar e do nosso planeta. Os sinais na Terra e na consciência. E são muitos sinais. Lembrando que os asteroides, né, misteriosos, continuam caindo. Muitos. Não pararam. Eu nem consegui reportar essa matéria, mas estou trazendo aqui para vocês. Os meteoritos, melhor. Né, os meteoritos misteriosos continuam caindo, totalmente anômalos. Não pararam. Em todas as partes do mundo. O próprio Stephen Burns alegou que se tratam de seres interdimensionais chegando ao nosso planeta. Atividade sísmica e vulcânica. O Japão registrou recentemente um terremoto de magnitude 7.5, 20 de abril, após uma sequência de abalos em novembro, 6.8 e 6.4. E dezembro, 7.6. O vulcão Sakurajima aumentou sua atividade com colunas de cinza, atingindo 3.500 metros de altura. E há relatos que o Monte Fuji, lembrando que o Monte Fuji abriga uma arca, segundo Jean Charles Moyen. No Monte Fuji, Japão, que seria a arca do Japão, ou japonesa. Está inchando, provavelmente está sendo ativada, com magma sendo restabelecido e tremores vulcânicos no norte do país. Ressonância Schumann, é claro que isso vai afetar a ressonância Schumann, anômalas. Antes do tremor de 7.5, foram detectados sinais incomuns na ressonância Schumann, na faixa de 12 e 13 Hz. Frequências que se aproximam das ondas cerebrais humanas. A Terra se conectando com a mente humana, literalmente. Terra, ressonância Schumann, mente humana, consciência humana, mais o cometa e o Sol, conectando ao Sol. Tudo conectado. E hoje a ressonância Schumann, hoje, dia 23 de 4 de 2026, chegou a 93 Hz. Está aqui para vocês. Por isso, meus amigos, que tem que ter olhos para conseguir interpretar devidamente os sinais. Essa sequência de eventos astronômicos e astrológicos começaram com 13 Atlas, lá em 2025, em julho de 2025, e não pararam mais. Fica claro, evidente, que o 13 Atlas foi a chave da ativação dessa verdadeira sinfonia cósmica, que não para. E não vai parar até a libertação planetária. Isso é um mecanismo. O grande problema das pessoas é que elas acham que existe um evento isolado que resolve tudo. Isso não existe. Transição planetária é feita por várias engrenagens diferentes. É como um relógio. Só que é uma engrenagem. O fator exógeno é uma engrenagem, mas ele por si só não resolve tudo. A engrenagem humana também é importante. Então o que o Loirão está fazendo também é outra engrenagem. O que o JP faz, junto com a facção benevolente do Serviço Secreto Espacial, também é importante. É outra engrenagem fundamental. Outra engrenagem fundamental é os despertos mudarem o campo morfogenético do planeta, porque tudo converge. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa empurra a outra. Como um verdadeiro relógio de engrenagens. Então são vários fatores combinados. Entenda isso de uma vez por todas. Transição planetária são vários fatores combinados. Não um fator isolado que resolve tudo. Isso é uma mentira. Isso é um engodo.
O verdadeiro propósito, a integração da consciência. A probabilidade de abalos sísmicos catastróficos é pequeno, tá? Já vou alertando para vocês. O próprio Stefan Burns fala, é bem pequena a probabilidade, só apenas de 5%. Toda essa geometria planetária, a proporção áurea, a cauda do cometa, o toque lunar e o alinhamento com Vênus e Urano está sendo moldada para um propósito maior. O start, o estopim da conexão da consciência humana com a consciência cósmica. Fantástico. Seremos reconectados novamente. Então o domínio dos escuros só existe porque existe o quê? Essa conexão foi rompida. Lá atrás. Lá atrás. Ela foi rompida. Através de engano, através de brinquedinhos psicotrônicos. Quando eles violaram e adulteraram as linhas-lei, que são os meridianos do planeta Terra. Vários fatores diferentes. Isso está sendo o quê? Reconstruído novamente. Então, essa conexão está sendo refeita novamente. A conexão entre a consciência humana e a consciência cósmica. Este momento nos arrasta para a quebra de paradigmas. Uma transformação que começa no espírito, na alma, e se expande para o mundo material. Porque a transformação do espírito é que molda a realidade. Tem pessoas que querem que a realidade mude, mas ela não muda a consciência. Não vai mudar nada. Pessoas que não entendem. Para você mudar a sua realidade, você tem que mudar a forma que você pensa e enxerga as coisas. Não adianta ficar repetindo mantras. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E fica repetindo o dia inteiro. Não funciona. Se o seu padrão mental não mudar também. A forma como você enxerga a realidade. Isso se chama pensamento coerente. Dr. Robert Morrow, respaldado pelo próprio Dr. Steve Greer e pela própria Pam Gregory e o Stefan Burns. As massas em geral começarão a ter uma visão dos acontecimentos ao seu redor como parte de si mesmas. Isto é extraordinário. Entenda, para você mudar o mundo, começa com a mudança interna. A forma que você enxerga as coisas, a forma que você percebe as coisas. Se você está com medo, você não tem como enfrentá-los. Entenda, o trunfo os escuros estão fazendo tudo isso para intimidar as pessoas, para deixar as pessoas com medo. E quando você entra na vibração do medo, você está jogando o jogo deles. Você está fazendo exatamente aquilo que eles querem que você faça. Você está sendo manipulado e nem percebe. Essa aqui é a realidade. Jogando o jogo dos escuros. Por isso que a melhor resposta que nós podemos dar é o quê? Vibração positiva. Alegria e satisfação e continuar com força total. Porque eles estão no modo do desespero. Eles não estão por cima da carne seca. Pelo contrário. Por isso que eles estão cometendo essas atrocidades. Se eles estivessem realmente por cima da carne seca, não estariam fazendo isso. A separação entre o observador e o evento começa a se dissolver. Uau! O salto evolutivo. Não estamos diante de um evento de medo, mas de um portal de ativação. A mesma geometria que pode influenciar placas tectônicas também influencia a nossa psique coletiva. O afinamento do véu entre dimensões, discutido em outros contextos, manifesta-se agora através da física, da astronomia e da geofísica. A consciência humana não está sendo convidada a se integrar ao todo. A quebra dos padrões de trauma, o fim da era de separação e o início da percepção unificada não são metáforas. São processos reais, impulsionados agora por forças celestes mensuráveis, palpáveis. Totalmente comprovado. O universo não está apenas nos observando, ele está nos convocando a lembrar quem somos de verdade. Nos lembrando que nós somos poderosos. E que
Agora em diante, esse portal nos está outorgando o poder. E para você ter poder, você não pode, obviamente, ficar na vibe do medo. Claro. Porque daí você vai simplesmente alimentar aquilo que os escuros querem. Pois é. Bom, meus amigos, eu vou retornar à espaçonave. E no sábado nós daremos continuidade a este mesmo assunto. Com certeza é um assunto muito interessante. Eu apreciei de verdade poder lhes transmitir esta informação. Para mim foi um privilégio. E é um privilégio estar aqui com vocês. É um momento de alegria e satisfação. Gratidão a todos os presentes nessa live e até sábado. E deixe o seu like. E lembrando, se por um acaso você ficar sem som, é só entrar na configuração, tá? Vamos recapitular aqui. Entre na configuração, faixa de áudio, áudio original em inglês, que vai voltar, tá? Já fiz esse experimento com várias pessoas, inclusive cheguei pro Glaziel, cheguei para Leoni, outros amigos, vai lá, confere e vê se dá certo. Funciona para todo mundo, vai funcionar para você também. Tá ok? Gratidão, gratidão e até sábado. E a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra. E um beijão no coração de cada um dos nossos amigos e amigas.